Bom dia, viemos com mais um Deus em Gotas no seu dia, hoje uma sexta-feira, e aí o resumo da semana, né? E o que caiu hoje na Bíblia, Cris? Hoje foi o livro de Tobias, as duas preces de Tobit e preces de Sara. Sim, e aí já é o resumo da semana, você pode falar cada um que eu vou explicando aqui. Na terça-feira foi a carta de Paulo a Filemon, Sim, onde Paulo vai enviar Onésimo a Filemon ao receber a notícia da sua caridade e da fé que ele tinha no Senhor Jesus. sim. Então aí esse de Paulo, ele transforma-se, como que é o nome dele? Onésimo. Ele transforma Onésimo, que era uma pessoa que não andava pelos preceitos divinos, né? Ele não fazia as coisas certas. E Paulo transforma, junto dele, que Paulo é discípulo de Jesus, né? E ele se torna um homem bom por ele ter um bom coração, e ele começa a ser também um discípulo de Jesus, pregando as coisas que Paulo ensinou, né? Então ele fala para o amigo dele dessa outra cidade que está enviando ele, assim, transformado, para ele recebê-lo como se fosse Paulo, né, chegando lá, né? Então, assim, o Paulo foi o quê? Foi um bom mestre, um bom ali educador, né, dentro da religião cristã, dentro dos desígnios divinos. E esse homem foi apto a captar tudo isso e também servir a Deus, né, depois de ter feito muita coisa errada. Então aí mostra para nós que a mudança existe desde que você tenha bom coração. Se você, a qualquer época da sua vida, você pode mudar, sendo que o seu coração seja puro e tenha um bom instrutor explicando sobre os desígnios divinos e os benefícios, né? E depois, gente? Depois foi Oséias, capítulo 4, a corrupção por culpa dos chefes espirituais. Sim, a corrupção por culpa dos chefes, porque muitos chefes espirituais, né, eles se corrompem, né, deixam se corromper, ou por alguma coisa, ou por um cargo, ou por causa de dinheiro, por causa de salário, ou algo assim, e transforma o que era para ser divino em algo que é uma ruína, né, na vida das pessoas. Então, muitas pessoas sem o conhecimento, sem a sabedoria divina, que estão nas mãos desses chefes espirituais, que são corruptos, né, se transformam, a vida não anda, porque Deus ajuda, só que estão em lugar errado. Deus vai fazer algo para ele se transformar, sair dali e encontrar um lugar onde é realmente santo, onde Deus se agrada, porque Deus se agrada daquele que vai com verdade, com fé, com luz, com simplicidade e humildade, levar suas ovelhas, né, como se fosse mesmo o próprio Jesus ali levando. Então, assim, esses chefes corruptos têm muita culpa, né, se estão ali levando as pessoas para o lado errado, as pessoas que não têm o conhecimento. Então aqui fala no anterior que Paulo foi maravilhoso como mestre, né? Um chefe espiritual maravilhoso, que ele transformou um homem depois de uma certa idade, que fazia muita coisa errada, transformou num homem de Deus. Então, assim, isso é a função de um chefe espiritual, né? A função dele, o dever dele, é ensinar corretamente os desígnios de Deus para as pessoas, né? E depois, gente? Aí foi a resposta de Jó, no capítulo 16. Sim. Essa é a resposta de Jó, porque Jó, vocês sabem, né, que Jó perdeu tudo que ele tinha e ele não sabia por quê, porque ele sempre foi um homem reto aos olhos de Deus, ele sempre cumpriu as leis, ele era muito rico, mas ele sempre cumprindo as leis de Deus, até no infortúnio dele, na ruína dele, que Deus permitiu, tinha um propósito para isso, né? Jó nunca foi ali contra, né, as leis divinas ou se revoltou em momento algum. Então isso é para nós um ensinamento que quando você está na maré alta, você está tudo bem com você, né? Não esqueça que na maré alta, na maré baixa, você também tem que agradecer. Não é só você querer ficar, né, em coisas boas. As coisas negativas vêm para a nossa vida, são fases de aprendizado, de reconhecimento e fortalecimento da sua fé e do seu espírito. Então Jó, os amigos dele foram lá falar para ele, querer conversar com ele, dar a opinião deles, falar, olha, você deve ter feito alguma coisa, faça isso, faça aquilo com Deus, para que Deus te restitua. Então Jó falou assim, não adianta vocês falarem nada para mim, né? Nesse momento, tem muitos momentos da nossa vida que nós estamos na decadência, na doença, na ruína, que nós não podemos contar com a opinião das pessoas. Tem vezes que a gente não quer nem ouvir certas pessoas. É o teu momento com Deus. É esse momento que você sabe que tudo que estão te falando, você já sabe.
Só que é um momento que não tem quem faça nada por você a não ser Deus. Então é um momento de recolhimento e você conversar com o Senhor, né? Você e Deus, porque você sabe tudo que você está passando. E Deus sabe, conhece e sonda seu coração e sabe a força que Ele te dá para você também passar. Porque vocês não pensem que Deus não dá força. Deus dá força. Ele deixa o filho passar para algum propósito, para alguma finalidade. Ele permite passar por coisas negativas, ruins, épocas de decadência, de ruína, épocas de doença. Mas Deus lhe dá a força para passar. Deus nunca lhe abandona, porque Ele quer todos os filhos bem. Então tudo que nós passamos é um propósito dele em nossas vidas. Nós não sabemos os porquês, um dia nós vamos saber. Mas agradeça a todo e qualquer momento que você estiver passando na sua vida. Sim? E caiu hoje na Bíblia, foi a oração, né, a prece, né, de Tobit e Sara, né? E engraçado que eu vou comentar aqui rapidinho, já depois você comenta, né? Porque muitas pessoas falam assim, nossa, na minha vida nunca dá certo. Sara teve 7 maridos, que nem vai falar ali, né? E eles todos morreram e ela foi acusada de estar matando essas pessoas. E ela, por temor a Deus, né? Ela amava a Deus e não aqueles maridos que estavam arrumando para ela, mas por temor a Deus ela aceitava o casamento e eles morriam. Mas não era, ela não fazia nada, né? E ela foi acusada injustamente. Então, não julgue pelas aparências. Essa de hoje é isso. Não julgue pelas aparências. Não julgue porque nem Jó que caiu lá. Ah, ele deve ter feito alguma coisa, né? Para ele cair na ruína, para ele perder tudo que ele tinha. Ele deve ter feito uma coisa muito feia. Então as pessoas são maldosas de pensamento, são maliciosas, que nem foi com Sara. E Deus sabia que ela tinha um coração reto, uma mulher maravilhosa, e ela não merecia, aos olhos de Deus, as pessoas que estavam vindo para viver com ela. Que naquela época eles arrumavam um casamento, né? Ela não merecia. Ela era tão digna que ela merecia um homem que, claro, Deus também não faz assim um gênio, um milagre. Vai aparecer agora que na tua frente a pessoa certa na sua vida. Não. Ele espera, ele tem todo o tempo de Deus para acertar a pessoa certa. Tanto é que depois veio o marido dela que ela casou, teve filhos, e ela viveu em paz e uma vida plena. Então, assim, tudo tem sua hora, tudo tem seu porquê, e a intenção que nós temos que ter no nosso coração é a purificação, sem a maldade, sem o julgamento, sem nada. Vocês veem pessoas por aí, vocês falam assim, aquela pessoa deve ser isso, aquela pessoa deve ser aquilo. Você nem imagina quem é aquela pessoa. Então se cale, treine a sua mente para o bem, para amar o próximo, para respeitar o seu próximo, porque ali Deus está sondando o seu coração. É aquilo que você sente, você põe para fora, exterioriza, né? Então o que você sente, aqui quem está atrás, aqui dentro é que sai da sua boca. Então cuidado com o que você fala, porque vai te revelar quem você é. Então seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que não julga, mas que tenha o coração puro e que ame e respeite seu próximo. Amém? Agora o Jair vai falar, né, Jair? Sobre esse texto de hoje, que é da Sara e de Tobit, a Bíblia diz que eles eram pessoas que serviam a Deus, pessoas que eram corretas diante de Deus, mas que estavam passando por um momento ali, talvez de injustiça, talvez de acusações de pessoas que não entendem os propósitos de Deus e que talvez tenham prazer mesmo em apontar, em ver as fraquezas das pessoas, ou até mesmo ser oportunista para poder prejudicar alguém quando se tem essa oportunidade. Então a Bíblia diz que ela se casava e que toda vez que ela se casava vinha um demônio e matava esse marido. E as pessoas estavam já começando a acusar, falando que ela que matava eles, que ela de alguma forma se aproveitava ali no momento e matava os maridos. Tanto é que a sua serva, uma criada dela, falou que amaldiçoou ela, dizendo que ela não teria, que ela não teria filhos, que Deus não desse filho a elas por causa que ela fazia essas coisas, ela matava os seus maridos. E então a gente observa que tem coisas, irmãos, que a Bíblia diz que foi um demônio que fazia isso. Cada marido que morria não era ela que matava, era um demônio que abatia esses homens, e ela tomou a culpa disso. Pessoas que acusam sem saber o acontecimento, sem saber o porquê das coisas. E nós entendemos que no caminho, a nossa vida, quando se fala que nós estamos no caminho, o caminho é o nosso tempo, o nosso percurso aqui na terra, até chegar no lugar predestinado por Deus, que é a Nova Jerusalém, o novo lugar onde Ele tem preparado para todos nós, onde Ele vai ser o próprio Deus que vai estar presente conosco. Nós estamos nesse caminho. Esse caminho é o período de tempo, e durante esse período de tempo, que é o caminho,
todo mundo vai ter os seus obstáculos ali, todo mundo vai ter as suas dificuldades, vai aparecer ali os seus inimigos, vai aparecer os contratempos, muitas coisas vão estar diante desse caminho. Nós conhecemos todas as histórias da Bíblia, há momentos que as pessoas estão bem e há momentos que elas estão passando por coisas injustas na vida delas. Mas temos que lembrar de uma coisa, que sempre Deus está ouvindo, sempre Deus está pronto para nos ajudar, porque Ele precisa da nossa sinceridade e do nosso reconhecimento das nossas coisas boas e das nossas coisas ruins que fazemos. Quando nós fazemos isso, reconhecemos o que nós fizemos de errado, o que nós estamos fazendo que não está agradando Ele, que está prejudicando alguém, ou até mesmo nós mesmos, Ele vai nos perdoar e vai agir em nosso favor. Foi o que Ele fez ali. A Bíblia diz que ela orou e ele orou, eles se expressaram para Deus, e a Bíblia diz que no finalzinho, no texto que nós vemos, ele enviou um anjo chamado Rafael, que vai curar eles, vai curar as feridas que foram causadas por essas acusações. Muitas das vezes, acusações é pior do que uma surra mesmo. A pessoa levantar um falso testemunho contra a sua vida, o qual você às vezes não vai nem ter como questionar, porque você não sabe de onde a pessoa tirou aquilo que ela está falando para você, você não sabe como argumentar, e às vezes você é envergonhado, às vezes você está ali numa situação que você fica sem saber o que fazer. Mas aí a dica está aí para nós, a dica é nós recorrer a Deus, falar: Deus, o Senhor conhece o meu caminho, se eu errei, eu posso assumir isso perante as pessoas e perante o Senhor, mas se eu não errei, me justifica, me ajuda, porque está sendo errado, isso está feito com a minha vida, está sendo errado, isso estão fazendo contra mim. E Deus, Ele vai fazer a justiça, vai fazer as coisas acontecer e vai revelar o que é bom, o que é ruim. Ele fala que quando Ele se manifestar, não vai ter nada oculto. Tudo que está oculto nas trevas, que ninguém viu fazer, vai ser manifestado se for necessário para justificar as pessoas. Mas o importante, irmão, se está certo ou se está errado, justifique-se diante de Deus, a presença diante de Deus na sua causa, assuma o erro, se tiver erro, se não tiver, deixa que Ele vai fazer a justiça acontecer. Ele vai mostrar que Ele é contigo, Ele vai curar as feridas que foram causadas pelos nossos inimigos, no caso da Sara, muitas acusações para ela, então Deus envia um anjo para curar essas feridas que foram feitas, porque a pessoa que faz a acusação, muitas vezes não volta para desfazer isso, para tentar remediar. Elas vão deixar, eu errei, fica por isso mesmo, e não vem mudar a situação. Muitas das vezes, algumas pessoas até fazem isso, mas às vezes a maioria não faz. Então você vai ter que ser curado de uma forma diferente por Deus, e Ele vai sempre fazer isso. E vai sempre estar, você comentou, Jair, que você estava comentando, comentei com eles, a respeito que nós estávamos falando da pessoa que pede desculpa só para fugir do castigo, isso. O remorso. O remorso e arrependimento. Era bom você falar isso. também. Porque tem diferença, irmãos, quando nós sentimos remorso. O que é o remorso? É você ter feito algo e você se sente culpado por aquilo, e você tem assim, você está entendendo que você vai ter você vai ser culpado por aquilo, você vai ser condenado por aquilo, você tem um remorso, você está com medo do que vai acontecer sobre a sua vida. Eu tenho medo, eu fiz isso, então eu vou pedir perdão para não acontecer o mal, não que a pessoa vai fazer, mas porque Deus vai fazer isso, essa colheita sua chegar. Então você tem um remorso por isso. O arrependimento é diferente. O arrependimento é quando você se arrepende mesmo, não queria ter feito aquilo, você não se agrada de ter feito aquilo, você se entristeceu pela causa que aquilo que você fez atingiu uma pessoa, uma certa situação, e o arrependimento, ele faz você não amar mais aquilo, você nunca mais vai querer cometer aquela coisa, A Bíblia diz uma vez, uma passagem bem clara, é uma coisa bem simples de você entender, que quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, que os fariseus, os homens de Deus foram levar para Jesus, eles falam: Senhor Jesus, segundo a lei de Moisés, essa mulher foi pega no ato de adultério, foi flagrada nisso, e segundo a lei nós temos que apedrejar ela até ela morrer. Aí, Jesus vai absolver ela na situação. Ele fala: aquele que não tiver nenhum pecado aí, atire a primeira pedra contra essa mulher. Então todos eles tinham algum pecado, todos tinham alguma coisa, porque ninguém se atreveu a atacar essa pedra. Então todo mundo se afastou, foi deixando, soltando suas pedras e foram embora. No fim, Jesus pergunta a ela: cadê os teus acusadores, mulher? Ela fala assim: não tem nenhum, todos eles se foram, Senhor. Aí ele fala assim: então nem eu te acuso, mas porém vai, estão perdoados os seus pecados, porém vai e não peque mais. Ou seja, não cometa mais aquele mesmo erro. O arrependimento é exatamente isso. Você nunca mais comete aquele mesmo erro qual você disse estar arrependido dele. Porque se você comete um erro e depois comete de novo, você não tem um arrependimento, porque você ama essa prática. Você gosta dessa prática, porque é uma pessoa que mente. Ela fala: não vou mais mentir para você, depois mente de novo. Então ela não está arrependida.
ela só está ali com remorso da consequência daquilo. É a mesma coisa, tem um casamento. Aí a pessoa ama a pessoa, mas não sabe se expressar e tem umas briguinhas e acaba traindo essa esposa, esse marido. Aí a pessoa descobre, vai separar, aí a pessoa fala, por favor, não separe, eu me arrependo disso, me perdoa, me desculpa. É um momento de remorso, ele vai ter uma perda por causa dessa consequência, tá com remorso. Ele vai perder uma mulher ou um marido que talvez ele não queira perder, porque ele reconheceu que ele precisa, que ele ama aquela pessoa. Então ele tem um remorso. Aí vai pedir perdão do fundo do coração dele, ele vai dizer que está arrependido pelo remorso da sua perda. A pessoa vai entender isso, vai perdoar, se caso for, e vão ficar juntos novamente. Só que depois, mais para frente, ele comete novamente um outro ato que é seguindo no mesmo que estava. Então ele não está arrependido, porque uma pessoa que está arrependida, ela vai tentar desfazer tudo aquilo que ela fez. Se ela traiu, se ela fez uma coisa assim, ela vai tentar mostrar o amor dela muito mais para essa pessoa agora que ela está arrependida. Ela vai mostrar isso, ela não vai ficar só naquelas palavras daquele dia. Ele vai, se não fazer uma coisa, vai começar a fazer outras coisas, vai começar a tratar muito mais bem, porque ele viu que ele errou e ele está arrependido, que ele ia perder uma coisa preciosa para ele. Agora se ele, pede perdão e amanhã já está fazendo a mesma coisa, ele não está arrependido. Ele só está usando um argumento para manter a situação sob seu controle, por causa do remorso e etc. Mas o arrependimento, irmãos, é uma coisa que você não quer mais praticar. Aquele que fez uma coisa que causou algum dano e ele se arrependeu profundamente do que ele fez para aquela pessoa, naquela situação, ele não quer mais fazer aquilo, então ele está arrependido. É isso que Deus vê. Isso também não é só para traição, né? Que assim, essa coisa mais forte. Para qualquer coisa, um comentário maldoso, isso é o que mais tem todos os dias. É um comentário maldoso, né? Então esse comentário maldoso, a pessoa fala, ai Deus, desculpa, não posso falar isso. Então daqui a pouco de novo, ai Deus, desculpa, que eu não posso falar isso. Então o que adianta? Se a pessoa não tenta mudar. Comenta da pessoa que está gorda, comenta da pessoa que está magra, comenta da pessoa que está feia, comenta da pessoa que está envelhecida, comenta da pessoa que está com alguém, mais novo, mais velho, comenta de tudo. Então cuidem, cada um da sua vida, do seu espírito, da sua alma, da sua boca, do seu coração, porque dali é que Deus te sonda, é do seu coração, né? Então vamos melhorar, vamos praticar, né, essa mentalização positiva e o respeito a nós mesmos, porque se nós temos respeito a nós não falamos do nosso próximo. Amém? Amém. Então que Deus abençoe o final de semana de vocês, que seja uma lição para todos nós todos os dias. Nós também aqui, nós três, aprendemos muito com a palavra de Deus toda semana e espero que vocês também aprendam cada dia mais. Um ótimo final de semana, abençoado a todos vocês e suas famílias. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe seu dia, seu fim de semana. Amém. Até segunda.